Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz do Senhor a todos. Aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui novamente em mais um Momento com Deus. Irmãos, todos os dias às 11h30 da manhã eu tenho um encontro marcado com você. Eu quero trazer mensagens edificantes, eu quero trazer testemunhos, palavras que vão te edificar, te fortalecer, tá bom? Eu sei que todo dia a gente acorda muito animado, com uma expectativa de que o dia vai ser bom. Mas aí, parece que é só a gente abrir os olhos e os problemas começam, né? Problemas de todos os lados, seja na nossa família, ou às vezes com a nossa própria vida, ou até mesmo no nosso coração. E é por isso que a gente precisa da palavra de Deus. Você não vai conseguir caminhar sozinho, você precisa de ajuda espiritual. E é por isso que todo dia eu tenho trazido um alimento espiritual. E tem que ser diário, irmãos. Não adianta ser uma vez na semana, não adianta ser 2 vezes, tem que ser todo dia. Por isso, às 5 horas da manhã, eu faço a oração da manhã para a gente já começar bem o dia. 11h30 da manhã, eu estou colocando agora Momento com Deus, que é uma série bem rápida para te ajudar com uma mensagem edificante, para você ganhar um impulso para o seu dia. E aí depois, às 6 horas da noite, a oração da noite, e tem sido uma bênção, tem sido maravilhoso, tá bom? Então, você que ainda não é inscrito, é só você clicar nesse botãozinho embaixo, inscrever-se, e do lado vai aparecer um sininho. Ative também esse sininho para você ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar o vídeo novo, tá certo? Irmão, só um detalhe antes de nós começarmos: a nossa comunidade de pessoas ajudando instituições de caridade tem aumentado. Eu quero muito que você faça parte. Se você reparar aqui embaixo, do lado do botão inscrever-se, tem um botãozinho Seja Membro. Você pode ajudar instituições de caridade, crianças carentes na África, nas Filipinas, cristãos perseguidos, e eu quero contar com a sua ajuda, tá bom? Então depois você vai lá para você saber mais. Irmãos, eu estava lendo aqui uma passagem em 1 João capítulo 3, o versículo 21 e o 22, que eu acho muito interessante. Olha o que está escrito: Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Amém? Irmãos, praticamente todos os dias eu escuto pessoas dizendo: pastor, Deus não responde minhas orações, eu sinto que a minha oração não passa do teto. E eu acredito, irmãos, que isso acontece por vários motivos. Primeiro, porque pode ser que essas pessoas estejam pedindo de forma errada. A Bíblia diz no livro de Tiago que muitas vezes nós não temos porque não pedimos, e quando pedimos, pedimos de forma errada para gastar em nossos próprios prazeres. Então esse é o motivo, porque muitas vezes você está pedindo de forma errada. E o que seria isso de forma errada? É você fazer uma oração pedindo algo somente para o seu benefício, somente porque você está pensando em si mesmo, mas você tem que pensar em tudo que seja algo para glorificar a Deus, algo que vai te levar para mais próximo dele. E se algo for uma pedra de tropeço, Deus não vai te dar. Preste muita atenção nisso. Jesus disse assim, se vocês que são pais são maus, vocês sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o nosso Pai que nos ama, o nosso Pai Celestial. Por isso, se o filho pedir pão, ele não lhe dará uma pedra. Ou seja, muitas vezes, irmãos, nós estamos querendo algo que para nós parece ser bom, mas se Deus ver que aquilo vai ser uma pedra de tropeço, algo que vai nos atrapalhar, algo que vai nos prejudicar, então ele prefere não nos dar, tá bom? Então esse é o primeiro motivo, é porque você muitas vezes está pedindo de forma errada, somente pensando em si mesmo. Ou então, porque Deus quer te ensinar algo enquanto você está esperando, e é por isso que você ainda não recebeu. Você está esperando algo e Deus, ele quer te ensinar ainda algumas lições. Ainda não é a hora dele te atender, e então você tem que confiar no caráter de Deus, porque Deus é bom, Deus, ele é fiel, misericordioso, mas você tem que aprender a esperar no Senhor com confiança, tá bom? Ou então pode ser que Deus está preparando algo melhor para te dar. A Bíblia diz em Efésios 3:20 que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, Deus pode fazer infinitamente mais. Irmãos, o que eu tenho vivido hoje no meu ministério, na minha família, em todas as áreas, eu posso dizer para vocês, é muito mais do que eu jamais imaginei. É muito mais do que eu pedi a Deus. Então,
Deus pode ser que Ele não te respondeu ainda porque Ele está preparando algo muito melhor para você. E se você receber agora, não vai ser a totalidade daquilo que Deus tem para a sua vida, tá bom? Ou pode ser que você não está recebendo algo de Deus porque você simplesmente se afastou dele. A Bíblia diz, lá no Salmo 34, versículo 15, que os olhos do Senhor se voltam para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Ou seja, Deus está querendo abençoar os justos, aqueles que obedecem a sua palavra. Lembra daquele primeiro versículo que eu li para você? Que Deus, Ele atende aqueles que obedecem a sua palavra, aqueles que agradam o seu coração. Então, Deus está com seus ouvidos atentos às pessoas que têm compromisso com Ele. Irmãos, a Bíblia diz, o próprio Deus diz, eu tenho compromisso com quem tem compromisso comigo, tá bom? E lá em João capítulo 9, o versículo 31 também diz que Deus não ouve a pecadores, mas Ele ouve aquele homem que o teme e pratica a sua vontade. Então, Deus não ouve qualquer pessoa. É claro que Deus ele deseja atender a todos. E se um pecador orar, é claro que Deus vai ouvir. Mas no sentido aqui está dizendo o seguinte, que aquela pessoa que não obedece a Deus, Deus não tem prazer em atender o seu pedido. E por isso, muitas vezes, tem muitas pessoas que estão me ouvindo aqui e as coisas não dão certo, a sua vida não vai para frente, porque talvez você está afastado do Senhor. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa muito importante. Todos nós somos pecadores, isso não é novidade para ninguém. Mas nós sabemos também que Deus, por causa da sua infinita misericórdia, Ele nos chama para viver ao seu lado. Só que para isso a gente tem que buscar a santificação. É a cada dia a gente buscando ao Senhor. E a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E verá a Deus no sentido aqui é o seguinte, você não vai ver Deus no seu dia a dia, Deus trabalhando em seu favor, você precisa buscar a santificação, tá bom? Mas isso não significa que nós nunca vamos pecar de novo. Não, todo dia a gente comete um pecado, a gente erra, a gente conta uma mentirinha. Irmãos, nós somos falhos e nós estamos no processo de santificação. Então, a cada dia, quanto mais você se entregar ao Senhor, mais Deus vai fazer a obra na sua vida, tá bom? Eu não sei se você já passou pela experiência de você dizer assim, esse pecado eu não cometo nunca mais. Aí parece que é só vir a primeira oportunidade, você cai e ainda cai pior ainda, justamente para Deus te mostrar, olha, nunca confie em você mesmo, nunca confie na sua própria força, na sua capacidade. Irmãos, é Deus quem vai mudar a nossa vida. Devemos entender que a nossa natureza é pecaminosa e se a gente não vigiar, isso vai acontecer. Então a pergunta não é se eu vou pecar ou não, a pergunta é quando isso acontecer, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos arrepender, assim como o apóstolo Pedro, que negou Jesus 3 vezes, ou nós seremos como Judas, que naquele momento que ele pecou, ele não se arrependeu, ele teve apenas um remorso, se sentiu mal, devolveu as 30 moedas de prata, mas mesmo assim ele não suportou a culpa, porque ele não entregou nas mãos de Deus, ele não se arrependeu e ele então acabou com a sua vida. Irmãos, o pecado está aí à nossa porta todos os dias, então nós devemos tomar cuidado, porque se o pecado virar um hábito, ele vai acabar nos escravizando e vai nos afastar do Senhor. Então lembre uma coisa, o pecado tem que ser só um acidente, tem que ser um acidente na vida do cristão, tá certo? Deixa eu te dizer uma coisa, Deus, Ele está sempre aberto a ouvir e atender nossas orações, mas nós também temos que fazer a nossa parte, que é obedecer a sua palavra e fazer o que lhe agrada. Ou seja, se nós fizermos isso, nós seremos justos e nós estaremos sempre recebendo bênçãos e mais bênçãos. É claro, irmãos, que aos olhos de Deus, quando nós entregamos a vida para Jesus, nós nos tornamos justos, nós fomos justificados por Ele. O pecador foi salvo no lugar do justo, que era Jesus. Jesus era 100% justo, ele obedecia a palavra, ele foi fiel até o fim. Só que ele se tornou maldição ali na cruz, para que hoje você e eu pudéssemos ter o perdão, para que a porta da graça se abrisse na nossa vida. Amém?
E é por isso que agora nós podemos entrar com confiança na presença do Senhor, crendo que Deus está nos ouvindo e que Ele nos ama. Amém? Irmãos, eu quero continuar essa mensagem, mas antes eu quero que você escreva aqui nos comentários: Deus está falando comigo nesta mensagem. Amém? Não se esqueça, deixa o curtido também, para que o YouTube envie para mais pessoas. Irmãos, eu quero continuar dizendo uma coisa. A Bíblia também ela nos alerta, no Salmo 66, o versículo 18, que se nós guardarmos o pecado no coração, o Senhor não nos ouvirá. Ou seja, o pecado pode ser o motivo pelo qual Deus não está escutando a nossa oração. E a Bíblia também diz em Isaías 59 que o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e os seus ouvidos não estão tão surdos que não possam nos ouvir. Mas os nossos pecados, as nossas maldades, eles têm escondido o rosto de Deus de nós, e por isso Deus muitas vezes não nos escuta. Isso quer dizer que enquanto nós escolhermos viver no pecado e não nos arrependermos, Deus vai também escolher não nos atender. Por isso, irmãos, nós devemos tomar muito cuidado no nosso relacionamento com Deus e também no relacionamento com as pessoas. Se você não perdoa o seu irmão, Jesus disse, o Pai também não te perdoará. Se você fica guardando mágoa, fica sempre criticando, julgando as pessoas, você está em desobediência. Se arrependa e volte para o Senhor, tá bom? Eu vou te dar um exemplo aqui. Muitos casamentos, eles vivem em conflitos e muitas orações não são respondidas por Deus. Sabe por quê? Porque o marido ou a esposa trata o outro com desprezo e falta de educação. Eu quero ler para você uma passagem muito interessante. Olha o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, o versículo 7. Olha o que diz. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Amém? Por isso, você que é marido, você que é homem, não adianta você orar, não adianta você ir em vigílias e clamar a Deus, se você não assumir o seu papel de esposo carinhoso, fiel e amoroso, tá bom? Você tem que reconciliar com sua esposa e pedir perdão a ela se você maltratou ela, se você tem tratado com falta de respeito, antes de você ir falar com Deus, porque talvez é isso que está impedindo as suas orações. E a melhor coisa que você pode fazer é orar junto com a sua esposa. Irmãos, casais que oram juntos, eles ficam mais íntimos, eles crescem na sua vida espiritual. E se você tem percebido que as suas orações não estão passando do teto, a única coisa que o Senhor quer ouvir da sua boca é a confissão de pecados. É você falar, Senhor, me perdoe, muda minha vida. Eu creio no perdão, na salvação, mas eu peço também que o Senhor me ajude a ter comunhão contigo. E eu tenho certeza, irmãos, Deus vai ouvir suas orações. Deus vai te responder, tudo de acordo com a vontade dEle. Amém? Lembre-se que Deus está sempre com seus ouvidos inclinados para nós, mas quando o pecado nos domina, aí a gente se afasta de Deus. E Deus, a única coisa que Ele vai querer é que a gente faça a oração de arrependimento e que a gente se volte para a sua presença. Amém? E outra coisa muito importante que eu quero te dizer, não aceite as acusações do diabo. Tome posse do seu perdão, creia que Deus está com você e que Ele tem prazer em ouvir as orações do justo, ou seja, daquele que mesmo sendo falho, mesmo cometendo erros, pecados, ele está sempre se arrependendo. Então uma coisa que eu aprendi há muitos anos atrás é que a pessoa santa não é aquela que nunca peca, mas é aquela que sempre se lava no sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Amém? Espero que você tenha entendido. Eu peço agora que você compartilhe. Eu sei que muitas pessoas precisam ouvir esta palavra. Faz o seguinte, clique no botão compartilhar, envie para pelo menos 5 pessoas aí no WhatsApp. Deus vai tocar no coração delas e Ele vai te usar para isso, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo mais tarde, mais à noite, 6 horas da noite, na oração da noite. Irmãos, vai ser tremendo. Vamos fortalecer a nossa fé. Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor.